Oi, eu venho através desse áudio contar para vocês um sonho da minha conversão. Eu me converti através de sonho. Eu sou uma pessoa que sempre sonhei. Deus sempre se revelou através de sonho para mim. E nesse sonho, eu morria e ia parar em uma sala de espera no inferno. Era uma sala que ela não era muito escura. Dava para me ver as coisas. Nessa sala havia um cano que vinha lá do teto. E nesse cano vinham as pessoas de cair ali através daquele cano. De segundo em segundo caía gente ali. E eu fazia uma pergunta. Ué, eu morri e ainda não vi Jesus? Eu não dava para ver as pessoas que caíam. Eu não dava para ver ninguém. Mas eu fazia essa pergunta. Ué, eu morri e ainda não vi Jesus? Uma voz que vinha do teto, uma voz de um homem, com uma voz conhecida, mas eu não sabia de quem era. Falava assim para mim: aqui você nunca verá Jesus. Aí eu falava: mas como? Eu pensei que quando eu ia morrer eu ia ver Jesus. Nessa época desse sonho eu era muito católica. Eu frequentava a igreja, me achava muito perfeita. Eu pensava que um dia eu ia morrer e ver Jesus. E esse sonho, essa voz disse para mim, repetidamente: aqui você nunca verá Jesus. E eu já tinha tido esse tipo de sonho antes. Como eu falei para vocês, Deus sempre se revelou em sonho para mim. Mas eu não entendia, porque nos outros sonhos eu ia para esse lugar era mais escuro, o teto era muito baixo, era como fosse uma caverna cheia de corredor de galeria. E era um lugar sem saída. E nos outros sonhos eu tentava sair dali e não conseguia. Mas esse último sonho, quando aquela voz disse: aqui você nunca verá Jesus, eu respondi: não, eu vou sair daqui porque Jesus vai me tirar daqui. Nos outros sonhos eu tentava sair por minha força e nunca conseguia sair. Esse foi o único sonho que eu falei: eu vou sair daqui porque Jesus vai me tirar daqui. Quando eu terminei de falar isso, eu apareci em outra sala. Eu estava sentado em outra sala e do lado havia outra sala. E eu via que tinha umas mulheres dançando em cima da mesa como fosse uma boate e elas fossem as bailarinas, seminuas. E essa voz apareceu naquela sala novamente e falou comigo: está vendo aquelas mulheres dançando? Pois é, quando o diabo chegar, vocês vão ver quem ele é. Ele vai tirar a máscara e vocês vão ver quem ele é. E eu fiquei apavorada, porque até então eu não sabia que eu estava no inferno. Eu não tinha essa consciência. E eu falei: eu vou sair daqui, porque Jesus vai me tirar daqui. Eu vou clamar por Jesus e Ele vai me tirar daqui. Quando eu falei isso, eu olho para o teto e vejo que tem diversas janelas pequenas, cheias de véu. Mas no momento que eu olhei, eu pensei que era vidro. Mas eu firmei bem a vista e vi que não era véu, que não era vidro, era véu. E eu falei: então eu vou clamar por Jesus e o véu vai se rasgar e eu vou sair daqui. E foi isso que aconteceu. De repente eu chamei por Jesus, eu voei daquela janela e apareci lá fora. Lá fora, quando eu cheguei lá fora, havia muitos soldados vestidos de fardas pretas, armados, tentando me levar para dentro. Também havia um muro muito extenso, alto, que me dificultava eu sair. E novamente eu clamei por Jesus e saí daquele muro extenso, voei e parei lá fora. Quando eu cheguei lá fora, eu vi que não era só eu que estava saindo de lá não. Várias pessoas saíam junto comigo. E aquela voz que falou comigo lá dentro, de um homem, hoje eu sei que essa voz era do Espírito Santo.
Essa voz vinha do céu. E junto dessa voz havia uma luz muito grande, um refletor muito forte, que vinha do céu até o chão. E essa voz falava para mim e para as outras pessoas que estavam saindo dali: corre, corre, essa luz vai ser tirada, e vocês são os últimos. E essa voz repetia diversas vezes isso: corre, corre, essa luz vai ser tirada, e vocês são os últimos. Nisso que eu me esforcei muito até chegar a essa luz, fui transportada imediatamente para o céu. Chegando lá, era outra sala de espera. Era um lugar simples, humilde, parecendo uma igreja bem simples, cheia de banco de madeira. Ela era pintada de branco e havia várias pinturas de anjo nas paredes para indicar que eu estava no ambiente celestial. Havia uma porta lá na frente da igreja, bem estreita, e um homem em pé nessa porta. Eu não via o rosto desse homem. Eu via que ele era meio gordo, ele tinha uma barriga, era barrigudo, era negro, e ele falava assim para mim: aguarda um pouco, fica sentada aguardando um pouco, que vocês vão ser chamados para a entrevista com Deus. Nesse momento que eu cheguei nessa sala, apareceu meu filho pequeno. E nós ficamos sentados lá na frente, bem na frente no banco, porque eu tinha medo de aquele guarda lá que estava lá me perseguindo pudesse entrar ali e me levar. E nesse momento eu olhava bem para frente, tinha um grupo de pessoas sentadas, todas negras, com as roupas parecendo africano. E eu perguntava para esse senhor: quem são? E esse senhor falava: esses são aqueles que mais sofreram na terra e vão ser os primeiros a falarem com Deus. Depois disso, eu acordei e fiquei impactada, dias e dias sem entender esse sonho. Nesse tempo, eu conheci uma moça que ela se converteu, que era evangélica, se tornou evangélica. E ela sempre me chamava para ir na igreja dela. E eu nunca ia. E ela tinha um filho que ia fazer aniversário, quase da idade do meu, criança. E aí eu fui na festa na casa dela, mas eu não tinha ideia que a festa na casa dela seria um culto evangélico. E lá tudo isso, esse sonho se passou, quero deixar logo registrado, e passou em Nova York. Eu saí do Brasil, fui morar lá com meu marido e meu filho. Então, essa festa, tudo isso aconteceu em Nova York. E eu fui na festa dessa minha amiga e nunca tinha visto tanto brasileiro junto, tanta gente. Então não dava para me ver o pastor, porque ele estava lá na sala e eu fiquei no corredor sentada. E ele começou a pregar sobre a carta de Tiago, onde ele estava pregando. Aquela palavra me marcou muito, onde Tiago diz que acreditar em Deus é fácil, até o diabo crê e estremece. Quando o pastor pregou aquela palavra, ficou guardada no meu coração, achei uma palavra tão forte. E quando terminou a festa, a minha amiga me chamou para o pastor, me apresentar ao pastor, e o pastor foi fazer uma oração. Foi aí, meus irmãos, que quando o pastor falou para me baixar a cabeça, ele colocou a mão na minha cabeça, do meu filho, e começou a orar. Aquela voz que eu ouvia lá no sonho, que na verdade era a voz do Espírito Santo falando comigo, eu ouvi novamente aquela voz que falava assim: abre o olho e olha para o corpo do pastor. Quando eu olhei para o corpo do pastor, porque eu estava com a cabeça baixa, eu vi que era o mesmo homem do sonho.
E aquilo me impactou. Eu fiquei impactada. Me desarmou aquele sonho, me desarmou quando eu vi que o pastor era o mesmo homem do sonho. E eu saí daquela festa me perguntando, mas como? Mas como isso pode acontecer? Irmãos, eu sempre fui muito católica. Eu sempre fui à missa, sempre rezei terço, fiz 2 promessas em Aparecida do Norte, então não me permitia aquilo. Foi muita confusão na minha mente. Foi até então que a minha vida era uma vida muito triste, muita depressão, muito conflito familiar. Foi aí que essa minha amiga sempre me convidou para ir na igreja dela. Ela também era recente, evangélica e recente, eu fui na igreja dela. E lá o pastor começou a pregar sobre os 10 mandamentos, o Êxodo 20, e foi um culto muito maravilhoso, uns louvores que eu nunca tinha ouvido antes, nunca tinha estado dentro de uma igreja evangélica assim para assistir um culto. E para mim foi tremendo, foi um divisor de água. E naquele dia eu sabia que o pastor ia perguntar, quem quer vir aqui na frente e aceitar Jesus? Eu sabia que havia isso na igreja evangélica. E quando o pastor perguntou quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, eu fui a primeira aí. Foi eu e meu filho, aceitamos Jesus. E naquele dia o pastor pregou sobre Êxodo 20. Olha só, meus irmãos, eu era uma pessoa que tinha imagem em casa, velas acesas, rezando terço. E o pastor pregou sobre Êxodo 20, os 10 mandamentos. E eu não sabia que naqueles 10 mandamentos estava escrito, não farás para ti imagem de escultura, não se curvarás a ela, nem a ela servirás. Meus irmãos, e meu filho pequeno falou assim para mim, mamãe, e você tem imagem em casa, mamãe? Eu falei, mas meu filho, eu não sabia, porque eu lia sempre o catecismo católico, e no catecismo católico os 10 mandamentos é diferente, meu filho, não tem essa parte. E eu achava que eu sabia os 10 mandamentos, meus irmãos. Eu fui uma pessoa católica demais, eu estudei em colégio de freira, eu decorava os 10 mandamentos do catecismo, eu rezava muito terço, era uma pessoa muito religiosa. As imagens sempre estavam com uma vela acesa, eu sempre rezando. Eu ia à missa domingo, todo domingo, então eu nunca me imaginei. Mas eu aceitei aquele convite daquela irmã, porque eu andava com conflito familiar. E foi assim, naquele dia eu aceitei Jesus, e minha vida foi transformada. A minha vida mudou, eu sou feliz hoje. Hoje eu já moro no Brasil, no Rio Grande do Sul, e sou da igreja presbiteriana. E valeu a pena. Eu digo para os meus filhos, eu não fui para os Estados Unidos para mudar de vida, para ganhar dinheiro. Eu fui para ter encontro com Jesus verdadeiro, o Jesus da Bíblia. E eu quero deixar esse testemunho para você, para edificação, para exaltação do nome de Jesus Cristo. Só Jesus, toda a honra e toda a glória ao nome poderoso de Jesus.